Estar mais uma vez aqui nessa querida e amada igreja para cultuarmos ao Senhor juntos. Eu, juntamente com a Cíntia, estamos na igreja de Santo Elias esse ano, mas eu sempre falo com a Cíntia que o período que nós ficamos aqui foi um período que muito nos abençoou e que marcou a nossa vida. Nós carregamos no nosso coração essa igreja e cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que Deus possa abençoar a vida de vocês a cada dia. E por isso, a alegria de, nessa noite, poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Meus irmãos, eu também gostaria de apresentar a vocês, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer. Deus nos deu a graça de publicarmos um livro com o título O Sacerdócio, uma análise bíblica do governo do homem no lar. E aquelas esposas que têm interesse em presentear os seus esposos e que têm aquela ideia de fazer com que ele se interaja mais com o governo da sua casa e que entenda os princípios bíblicos em relação à posição dele dentro do lar, isso muito vai abençoar a vida dele e também a vocês, minhas irmãs, porque mostra também o princípio e o papel da mulher dentro do lar. Que você possa abençoar a minha vida e também ser abençoado na leitura desse livro, se assim desejar. Sem longa demora, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 5. Estaremos fazendo a leitura do verso 11 até o versículo 3 do capítulo 6 de Hebreus. Como vocês bem sabem, o pastor Ricardo, ele propôs uma exposição da carta de Hebreus. Semana passada, o nosso irmão Williams falou sobre o sacerdócio de Cristo, e eu então darei continuidade aos versículos, ou a perícope posterior a que foi pregada no domingo passado. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como vocês sabem, eu ainda estou indo para o 4º ano do seminário. E no seminário eu tenho um professor chamado Mirabor, reverendo da igreja
presbiteriana de Copacabana, ele, na primeira aula da sua matéria, ele fez uma analogia da palavra de Deus com o oceano. Ele disse que a palavra de Deus é tão profunda como um oceano, e que nós podemos e devemos entrar cada vez mais nesse oceano, na palavra de Deus. Contudo, a experiência, a beleza, a riqueza do fundo do mar não são conhecidas por todos. Somente aqueles que ousam sair da margem conseguirão desfrutar dessas riquezas, dessas belezas do mar. E ele acrescentou algo interessante quando falou que algumas pessoas estão apenas acostumadas a molharem os pés na margem do mar. Outras pessoas querem ir mais adiante, e elas conseguiram molhar até a cabeça. Outras ainda, elas vão um pouco mais além, e para essas pessoas, elas precisarão usar equipamentos de mergulho. Eu concordo com ele, e eu tenho dito que, apesar de nós estarmos num período de muita informação, de acesso às informações, poucas pessoas hoje procuram se debruçar para conhecer plenamente o conteúdo de algum tema. E, pasmem os irmãos, que isso não acontece somente nos nossos dias. Isso aconteceu também nos dias em que o autor está escrevendo a sua carta para os hebreus. Nesse texto que nós lemos, nós vemos o autor dos Hebreus fazendo uma pausa abrupta no seu ensinamento sobre o sacerdócio de Cristo para advertir os seus leitores. Imaginemos que, próximo ao momento dele se aprofundar no tema sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo, que procede da ordem de Melquisedeque, não da ordem levítica araônica, por ser um sacerdócio terreno, falho e pecaminoso, parece que o autor ele tem um estalo em sua mente, e ele lembra que seus alunos não poderiam acompanhá-lo. O conteúdo que ele queria apresentar seria denso demais, e que seus destinatários, eles tinham muita dificuldade quanto à aprendizagem da palavra de Deus. É interessante notarmos que o texto apresentado para nós não apresenta o tempo que os destinatários têm como cristãos. Ele apenas diz que, decorrido o tempo, vocês já eram para ser mestres. E é interessante, porque quando ele usa essa palavra mestre, ele traz para nós a ideia de que eles eram cristãos que não se desenvolveram apesar do tempo e do ensino recebido. A palavra mestre usada por ele aqui é usada de forma irônica, porque nós sabemos que nem todas as pessoas serão mestres. Mas aqui ele assim o faz para provocar os seus leitores, porque passado um período, eles ainda não tinham se desenvolvido intelectualmente para conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Esses autores, esses leitores, eles eram imaturos e pouco conhecedores da palavra de Deus. Talvez isso explique, meus irmãos, a necessidade de se escrever essa carta. Como vocês sabem, os destinatários aqui são judeus,
que se converteram ao cristianismo, mas que agora estão dúbios em seu pensamento e querem retornar às práticas judaizantes. É por isso que a carta aos Hebreus, ela tem a sua tônica em falar sobre a superioridade de Cristo em relação à lei, em relação a Moisés, em relação a anjos, em relação aos sacrifícios levíticos. O autor quer mostrar para os seus leitores que Cristo é superior a todas essas coisas. A intenção aqui do autor é advertir, é despertá-los, e por isso ele usa palavras fortes nesse texto que nós lemos, como por exemplo, ele os chama de preguiçosos, e também chamam de crianças necessitadas de leite materno. O autor, ele quer levá-los a sair da paralisia intelectual, a sair do ABC da fé cristã, a fim de avançarem juntamente com ele para águas mais profundas do conhecimento de Deus revelado em sua palavra. Mas até aquele momento, o autor da carta dos Hebreus não poderia se aprofundar a respeito do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, porque o conteúdo era denso demais para eles. E perceba, meus irmãos, que nós precisamos avançar em muitas áreas, mas especialmente nós precisamos avançar no conhecimento de Deus. Por isso eu quero refletir com os irmãos ancorado no tema paralisia intelectual, um mal para a igreja de Cristo. Perceba comigo, por que a paralisia intelectual é um mal para a igreja de Cristo? Primeiro, porque ela causa preguiça quanto ao aprendizado. O autor, ele vai dizer no verso 11, que nós lemos: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. O texto, ele inicia dizendo que a esse respeito sobre o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, foi já explicado aqui no domingo passado. Ele queria adentrar, se aprofundar, mergulhar com eles a respeito da palavra de Deus, a fim de que eles tivessem um esclarecimento dessa riqueza e da beleza da palavra de Deus. Mas eles eram ilimitados, eles eram preguiçosos, tardios em ouvir. Parecia que, quando iniciava a explicação da mensagem, os leitores dessa carta, eles tinham comichões em seus ouvidos, ficavam inquietos, logo saíam para beber água, ir ao banheiro, e não dava atenção ao aprendizado, ao ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo desejava se aprofundar nesse tema, mas os seus alunos não podiam acompanhá-lo. Como diz Simon Kistemaker, o tema é avançado demais para seus leitores. Sua teologia é muito profunda e seus alunos são preguiçosos. O assunto, diz o escritor, é difícil de explicar, não por causa da inabilidade do escritor, mas por causa da incapacidade dos leitores de compreender. O professor aqui, ele está pronto para passar os conteúdos. Os alunos, eles não querem ouvir e não estão interessados em aprender. Meus irmãos, isso parece ser um mal que tem atingido nossas igrejas e que impede o crescimento pessoal dos nossos irmãos,
mas também impede o crescimento da igreja de Cristo. Por que não refletirmos a respeito dessa preguiça que às vezes nós temos em relação ao aprendizado? Às vezes não queremos comparecer nem mesmo aos estudos que são oferecidos na igreja, porque estamos com preguiças de aprender a palavra de Deus. E isso não é por conta de tempo, porque às vezes nós temos tempo, mas não queremos aprender mais da palavra de Deus. Preferimos ficar em casa. Às vezes colocamos a velha culpa que o nosso tempo já passou. Mas não se espante, porque a preguiça intelectual, ela atinge tanto pequenos como atinge também grandes. Parece que nós perdemos o costume de se debruçar no livro, de ler a Bíblia, de folhear as suas páginas, de abrir o antigo e bom dicionário Aurélio. Nós temos preguiça em querer conhecer e se aprofundar. Mais tempo nós passamos vendo os vídeos engraçados da internet e colocando o dedo para o lado para nos divertirmos com alguns acontecimentos que nada acrescenta a nós. Perceba, meus irmãos, que a paralisia intelectual é um mal para a igreja, porque ela causa também atrofiamento mental. O texto diz que nós lemos: pois quando já devíeis ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O autor aqui, ele está dizendo sobre o tempo decorrido. O tempo passou e as mesmas pessoas não se desenvolveram. Aqui, no texto, nós temos a impressão que não são neófitos na fé. Não são pessoas que chegaram agora na igreja. São pessoas que já estão tempo na igreja, mas não se desenvolveram a respeito da palavra de Deus, estão atrofiadas mentalmente. E por isso, eles não saem dos princípios elementares da palavra de Deus. O texto diz que toda vez ele tem a necessidade de repetir as mesmas coisas para as mesmas pessoas. O que são esses princípios elementares dos oráculos de Deus? No capítulo 6, verso 1 ao 3, ele falou sobre eles. Ele diz: arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E é interessante, porque os escritores do catecismo da época da Reforma, eles incorporaram 3 documentos cristãos em seus ensinos. Ele diz: o credo dos apóstolos, os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Esses foram considerados como o ABC da fé cristã. Quando a pessoa se achegava e aprendia esse ABC da fé cristã, então eles poderiam sair e pregar o evangelho a outras pessoas. Meus irmãos, percebam que existe um atrofiamento, porque por vezes e mais vezes nós nos reunimos aqui e estamos tendo que aprender as mesmas coisas e nós não nos desenvolvemos a respeito de outros assuntos que são mais profundos, que existem mais riquezas. Aqui o autor, ele está fazendo
essa advertência para os escritores, para os seus ouvintes. Veja, meus irmãos, que a paralisia intelectual, ela impede o desenvolver da igreja, ela atrofia a nossa mente. E é interessante, porque é o que a Cíntia sempre trabalha comigo, né? A Cíntia, meus irmãos, ela dispara em relação à leitura de livros no ano. Eu sempre tento acompanhá-la e não consigo. Por ano ela bate aí leitura só de livros, 40 livros. E ela fala: Guilherme, isso daqui é músculo, precisa ser exercitado. Se nós não exercitarmos, nós iremos sofrer com a falta desse exercício. Por muitas vezes, somos atingidos por diversos esquecimentos, e já doenças voltadas à falta do exercício mental. São atrofiamentos intelectuais. Nós paralisamos, às vezes, ficamos estagnados a ponto de não querermos nos debruçar e ir além daquilo que já conhecemos. Paramos. Isso afeta a igreja porque nós precisamos da razão da nossa fé. Isso afeta a igreja quanto ao seu desenvolvimento, porque nós precisamos ensinar os mais novos. E quando não estamos preparados para isso, nós não somos obreiros aprovados, que não têm o que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós ficamos como aquela galinha que se alimenta pegando um milho em um ponto e um milho no outro. Não temos habilidade em manusear a palavra de Deus. Ficamos distantes, sem mesmo saber como desfolhear a palavra de Deus. Perceba, meus irmãos, que isso tem afetado muitas igrejas e muitos irmãos nossos na fé. Mas veja ainda comigo que a paralisia intelectual é um mal para a igreja de Cristo, porque ela causa inexperiência na prática da palavra. O verso 13 vai dizer para nós: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aqui o autor ele faz uma relação entre o alimento que é dado a uma criança e o alimento que é dado para um adulto. O comentarista Simon Kastemark, ele diz o seguinte: o autor usa a metáfora de leite para as crianças e do alimento sólido para os adultos para estimular seus leitores à atividade espiritual e intelectual. Mas veja também nesses versos que, apesar do estímulo e atividade espiritual e intelectual, o autor diz que as crianças são inexperientes da palavra da justiça. Meus irmãos, por que crianças são inexperientes? Porque isso é próprio da idade delas. Ela vai cair em erros que nós adultos não caímos, por falta da experiência. Ela vai praticar coisas infantis, por conta da falta de experiência. Ela não vai ter domínio e até mesmo o discernimento em saber o que é errado, o que é certo, por falta da prática da palavra de Deus, por causa que é própria da idade dela. Mas aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está falando para adultos,
mas adultos que na sua personalidade e na sua vivência intelectual ainda são como crianças, e por isso a prática deles são práticas que deveriam revelar a justiça e o discernimento entre o bem e o mal da palavra de Deus em si, assuntos éticos, mas assim eles não fazem. É o grande exemplo que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Coríntios. Ele vai dizer aos coríntios: irmãos, eu não pude me dirigir a vós como espirituais, mas como mundanos, meras crianças em Cristo. Eu vos dei leite, não alimento sólido, porque ainda não estavas prontos para ele. De fato, ainda não estavas pronto. A igreja de Coríntios, meus irmãos, os crentes brigavam dentro da igreja e iam resolver diante do juiz do lado de fora. Os crentes não viviam a palavra de Deus e, por sua vez, praticava incesto dentro da igreja. Divórcio em abundância. Os maiores problemas aconteciam na igreja de Coríntios, mas quando nós olhávamos para eles, eram crentes que tinham diversidade de dons espirituais, mas a sua vida moral era horrenda. Por que isso, meus irmãos? Porque não sabe discernir entre o bem e o mal, porque não tem prática da palavra de Deus quanto às suas atitudes éticas, tanto eclesiásticas, também sociais. Por isso, vacilam como crianças. Os adultos, o autor vai dizer, eles recebem alimentos sólidos, conseguem discernir o bem e o mal, conseguem colocar a palavra de Deus nas decisões e relacionamentos da vida. Suas faculdades mentais são exercitadas através da prática da palavra de Deus. Meus irmãos, perceba comigo, ainda que a paralisia intelectual, ela é um mal para a igreja de Cristo, porque ela impede a maturidade espiritual. O verso 1, 2 e 3 do capítulo 6 diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. O autor aqui, ele se coloca na mesma condição dos seus destinatários. E aqui é aquela habilidade de professor. O professor que sabe da necessidade do seu aluno, e ele não se coloca acima dele. Ele entra no mesmo nível do que os seus alunos para tentar levá-los além da posição que ele está. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele adverte e usa palavras difíceis, usa palavras pesadas, mas agora ele se coloca como um deles a fim de motivá-los a ir além. Ele diz: avancemos para o que é perfeito. E essa palavra perfeito, no grego, teleios,
significa o estado mais inteligente, ou perfeição moral e espiritual. No contexto, traz a ideia de completude de maturidade. O autor, ele está dizendo para os seus ouvintes: avancemos, saiamos dessa condição de imaturidade, dessa condição de crianças, dessa condição de aprendizagem apenas do ABC da fé cristã. Vamos juntos para aquilo que é mais perfeito, para a maturidade cristã, para as riquezas do conhecimento da verdade de Deus. Meus irmãos, o próprio texto sagrado diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. O próprio texto bíblico diz: corramos e prossigamos em conhecer mais a Jesus Cristo. Quanto ao conhecimento, meus irmãos, nós estaremos sempre atrasados. Por isso precisamos correr, prosseguir em conhecer mais a Cristo Jesus. O autor dos Hebreus, ele está me chamando e te chamando hoje, meus irmãos, ao crescimento, a sair da paralisia intelectual, a buscar mais a ler, a se aprofundar na palavra de Deus e deixar a preguiça de lado. Ele está nos chamando à maturidade espiritual, ao crescimento intelectual, a sermos homens e mulheres alimentados solidamente e experimentados pela prática da justiça. Meus irmãos, a palavra de Deus é como um oceano cheio de riquezas, belezas. Mas algumas pessoas acostumaram a ficar na margem do mar. Estão acostumadas, quando a onda vem, a molhar o pé, sentir o frescor da água e logo voltar para a areia. Algumas outras se arriscaram um pouquinho mais, já brincam até com as ondas, fazem jacarezinho e tudo. Quando vem a onda, vai junto com ela, mas no sentido ao contrário, ainda caminhando para a areia. Algumas outras pessoas já estão usando equipamentos de mergulho. Colocam os óculos, colocam o cilindro de gás, de oxigênio, consegue mergulhar e ver o clarão do oceano, ver as belezas naturais no fundo do mar, ser impactado
por todos os seres marinhos que não estão às nossas vistas quando estamos na terra. Não querem sair de lá, porque encontraram a maior de todas as riquezas. E o seu desejo é explorar cada vez mais. Precisamos ir além. Precisamos conhecer mais Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é esse oceano. Quanto mais mergulhamos nele, mais descobrimos as riquezas da sua glória. Feche seus olhos. Deus, nós louvamos o seu nome, ó Pai. Por esse dia que o Senhor nos dá e pela oportunidade da revelação da sua palavra. E nela, ó Pai, podermos conhecer ao Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, porque alguns, ó Pai, e até mesmo pessoas que nós conhecemos, estão paralisados, têm preguiça de ler a palavra, de ler livros, ó Deus, e o Senhor nos deu a beleza do intelecto, somos a sua imagem e semelhança, o Senhor nos deu a capacidade de pensar e tomar decisões, e às vezes não usamos, Senhor, do dom que o Senhor deu a nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ir além, porque precisamos te conhecer mais e mais. Eu oro, Senhor, nessa hora, ó Deus, pela tua igreja, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, como igreja, a crescer, a desenvolver. Oro, Senhor, para que tu abençoes a tua noiva. Entrego também nas tuas mãos, ó Pai, a família, Senhor, do Sebastião, ó Deus, que está enlutado, que o Senhor possa cuidar daquela família, que teu Espírito Santo possa consolar a cada um deles. Também, Senhor, pela a vida da Maria Luísa, ó Deus, que sofreu um acidente, ó Deus, que o Senhor possa cuidar dessa criança, com as suas mãos poderosas, Senhor, fazer com que ela se recupere
Ó Deus, e que os médicos que ali estarão cuidando dela, ó Deus, possam ser usados pelo Senhor, ó Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus, e dizemos que somos dependentes do Senhor para tudo. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.